preparo físico ainda não é o ideal, mas Robinho começa a mostrar aquele futebol que a gente já conhece. Quanto mais eu jogar, melhor fisicamente eu vou ficar, né? Mais uns 3 jogos eu já tô 100%, né? Então, o que vai me dar esse ritmo é só jogando mesmo. O Willian tem nova lesão na mesma coxa e desfalca o Cruzeiro por tempo indeterminado. Um jogador muito importante, né? Um líder ali do nosso grupo, um jogador que nos ajuda muito. Então a gente fica bastante chateado. Quando a gente tem a bola, a gente tem opção de passe. O problema é quando não tem a bola. Ninguém está aqui de sacanagem, querendo fazer sacanagem. A gente está querendo dar nosso melhor ali dentro de campo. Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Todas aqui trajando vermelho, né? Inclusive nossa cinegrafista ali, a Wesley, também está de vermelho. Parabéns a todas as mulheres, as minhas lá em casa, não é? Guerreiras, as que estão ou não ligadas no programa. Parabéns pelo dia. Você, aquela frase célebre do filósofo Carlos Rubens Doné Júnior: sem vocês não estaríamos aqui. Gilmar Oliveira está aqui de vermelho ao lado dele, nosso filósofo Cadu Doné, ídolo Cadu Doné. Eduardo Pan sempre de bom humor, aquele sorriso largo de aeromoça. Kika Branco também trajando um belíssimo modelito Armani italiano. E nós aqui, não é? Esses mulambos desgraçados. Nós não podemos ter saído do mesmo lugar dessas beldades. Não podemos, não tem como. Olha aqui, vamos emendar direto, sem muita resenha, direto ao assunto, porque contra o Atlético Paranaense, David deve entrar com o time titular. Ou, de repente, dar chance para quem não vem atuando. Certeza é que no ataque vai ter mudança. Diogo Ramalho conta, a gente discute já já. Veja aí. Mesmo eliminado da Primeira Liga, o Cruzeiro tem compromisso amanhã contra o Atlético Paranaense. A dúvida é dar sequência ao time ou poupar alguns jogadores. Perguntarem para mim se eu quero estar lá jogando quarta-feira, eu vou ser o primeiro a dizer que sim. Se David pretende cambiar de esquema, de jugadores, nosotros vamos a entenderlo porque é el que decide. Ele disse que, independentemente de titulares ou não, quem entrar em campo tem a obrigação de vencer. A ausência garantida é a do atacante Willian. Nova lesão na velha coxa esquerda. Um jogador muito importante, um líder ali do nosso grupo, um jogador que nos ajuda muito. Então a gente fica bastante chateado. Rafael Silva, que poderia ser o substituto imediato, treinou separado após ficar de fora do último jogo por dores musculares. Douglas Coutinho pode ser a opção. Willian é um jogador muito importante, pero el plantel es grande y tiene que salir adelante. Durante o treinamento, Mike deu outro susto após pancada no pé esquerdo. A boa notícia é o retorno de Manuel, recuperado de edema na coxa, o que se torna ainda mais importante com Dedé no departamento médico. A cabeça do treinador deve passar mil coisas, né? Você tem um time em jogo, no outro você não poder contar com outro jogador, acho que para ele deve ser uma situação ruim. David tem esse tipo de problema para resolver em um Cruzeiro que passa por estranha situação. O time é o líder do Campeonato Mineiro, mas as cobranças, essas continuam. Está na hora de nós mostrar para nós mesmos que nós temos capacidade, temos potencial e estamos juntos. Acho que estamos junto com o David, estamos junto com a comissão, eles estão junto com a gente. Tem que fazer com que o Cruzeiro seja respeitado novamente, como foi nesses últimos anos. Tá aí. Gilmar, eu vou começar com você por razões óbvias, né? 8 de março, parabéns. Você que transita num meio muito machista. Mas vamos falar de futebol. Sim. Né? O Alisson falou ali que estamos junto com o David está junto com a gente, o jogador, a diretoria, está todo mundo junto. Bonito, né? Mas isso não se mostra suficiente para um contentamento de toda a torcida. É verdade. E aí, Edmar? Boa tarde, feliz Dia da Mulher. Boa tarde para todo mundo. Beijão para todas as mulheres que acompanham o programa. Feliz dia, né? Para todas nós. Olha só,
Oh, gente, o pessoal tá animado. Tem um áudio vazando aqui. De manhã era o cachorro latindo. Na Band News, o Steve Jobs latindo ali fora, e agora tá vazando um áudio aqui da turma lá de cima. Mas tudo bem, vamos lá. É interessante. Mas quando o Alisson fala dessa relação com o David, e ele até disse, né, que o David chegou para eles e disse, olha, se vocês acharem que eu realmente não estou dando certo, vocês, por favor, falem comigo. Era legal que se o futebol tivesse essa transparência toda, que parece que não reflete, né? Não é bem isso que a gente conhece de futebol e que a gente vê acontecer no futebol. Não é simples um treinador chegar para um grupo e dizer, olha, se vocês não estão satisfeitos comigo, vocês me dizem. Acho muito difícil que alguém vá dizer isso para o treinador, não vai dizer isso. O Balsa fez isso no São Paulo, ninguém levantou para falar. Vai falar o quê? Né? Você não tem essa história. Agora, eu acho que o jogador que está satisfeito com o David, que acha mesmo que ele é o treinador que deve continuar, ele deve mostrar isso em campo. O trabalho para você fazer com que o seu treinador permaneça é você fazer o seu melhor em campo, é tentar acertar um histórico de time, é tentar fazer com que esse time jogue. Eu acho que esse é o papel de todo mundo. Se o momento é difícil para todo mundo. Eu não estou dizendo aqui, o David tem uma pressão em cima do David, existe um histórico neste momento em cima do David, mas é uma responsabilidade de todos eles. E que eles possam dividir essa responsabilidade com todo mundo. Eduardo, o Pans. É curioso, né? Hoje estava lá na Band News, a gente falando sobre a questão do David, e aí a gente desce, vem aqui para a redação e continua falando. Estava ali batendo um papo com o Genta e com o Poc, que é o nosso foca aqui agora, que é bom. E o assunto era o seguinte: quando você começa a traçar um paralelo, o meu papel aqui é perguntar, né? E fazer fumaça. Quando você começa a traçar um paralelo entre o que está acontecendo hoje no Cruzeiro e o que aconteceu na época do Mano, você não acha que é se apequenar? Você não acha que o paralelo tinha que ser traçado com o Cruzeiro de Marcelo Oliveira, que ganhou 2 títulos, e aí você vê que está muito inferior? Você não acha que é se apequenar, comparar com o do Mano? Não, o Mano chegou e resolveu, tudo bem, então o problema é só a casa-mata, é só o treinador. Então, com esse grupo aí, com um bom treinador, vai ganhar tudo, como o Marcelo ganhou em 2013 e 2014. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Parabéns a todas as mulheres. E aí um beijo para a Kika e para a Edmara, que estão representando aqui no programa. Ô, Everton, a comparação com o Cruzeiro do Mano Menezes é muito simples, porque o elenco é o mesmo. Eu não vou comparar com o do Marcelo, que era um time infinitamente superior a esse. Eu comparo com o elenco que é mais ou menos igual. Perdeu o Ceará, porque o Cruzeiro quis, e perdeu o Williams, porque o Cruzeiro quis também. O Cruzeiro abriu mão dos 2 jogadores. E o Mena? Não foi a China que chegou aqui, o Mena era reserva. Não foi a China que chegou aqui e levou os jogadores ao Cruzeiro. Não teve como segurar. Não, o Cruzeiro abriu mão. Não quero você, Williams, obrigado pelos serviços prestados. Não quero você, Ceará, obrigado. Mas você entendeu a minha pergunta. Entendi. Então eles não eram importantes para o Cruzeiro. Então a comparação feita ao Cruzeiro do Mano, ao invés de comparar ao Cruzeiro do Marcelo, é porque o elenco é o mesmo que era do Mano. O Mano deu jeito nesse elenco, fez o time jogar um futebol apresentável, que agradou a nós todos da imprensa, agradou o torcedor. O Cruzeiro fez das melhores campanhas do retorno do Campeonato Brasileiro, uma zaga consistente, um ataque fazendo gol. O William foi artilheiro, marcou 12 gols, se eu não estiver enganado, no Campeonato Brasileiro. E um Cruzeiro que terminou o ano muito bem. Tanto que a gente falava aqui no programa, olha, a gente imaginava que o Cruzeiro ia precisar contratar um time novo, e o que se apresenta pra gente é que não, que há luz no fim do túnel, o Cruzeiro precisa de poucas peças para começar um ano melhor. Só que aí o que aconteceu? A China veio e levou o Mano Menezes. Principal peça. Diferente desses jogadores. Por que é a principal peça? Porque se os jogadores continuam e trocou o treinador e o time não rende, quer dizer que o Mano, sim, era o diferencial desse elenco, desse grupo do Cruzeiro. O David não está conseguindo fazer o time jogar como o Mano Menezes. As entrevistas dos jogadores são bonitas, são lindas. Né? Estamos com o David está conosco. Gente, o David está trabalhando. Ninguém está questionando que ele deixou de trabalhar, como a gente fazia com o Luxemburgo, por exemplo. O Luxemburgo não dá treino, o Cruzeiro folga demais, o Luxemburgo fica sentado, quem dá treino é o David. Não, o David trabalha, ele tentou modificar o time taticamente, só que não está dando certo. O Cruzeiro não pode ficar esperando. O Cruzeiro não é clube de tamanho para fazer treinador. Se o treinador que está começando agora não está dando certo, vai chegar uma hora que não vai dar mais, e essa hora está chegando. Ô Ídolo, se o David sai, eu, sincero e honestamente, acho que quando você... A pressão está vindo muito grande, muito grande de fora para dentro. Há uma insatisfação do torcedor que é um negócio espantoso. Inclusive ontem,
Um torcedor do Cruzeiro mandou uma mensagem para mim no Twitter, dizendo o seguinte: ora, o Atlético Paranaense lidera a chave na Copa, na Liga, e, no entanto, demitiu o Cristóvão. 14 treinadores em 2 anos. 14 treinadores em 2 anos. O Cruzeiro estaria caminhando, ou se encaminhando para o quarto, né? Marcelo, Luxemburgo, Mano e David. Estaria se encaminhando para o 5º treinador, caso seja feita essa troca. E parece que vai acontecer. E aí, independentemente de você entender que não é momento, eu entender que não seja momento, mas muita gente entende que o momento é agora, o Cruzeiro estaria indo para o 5º treinador em 1 ano. Como é que você avalia isso, Ídolo? 1 ano? 1 ano, né? Não, 1 ano não, menos de 1 ano. Não, 1 ano... 1 ano e alguns menos de 1 ano, porque o Marcelo saiu que mês que era aqui? O Marcelo saiu... Abril? Ali depois do River, um pouquinho depois. Abril, maio. Menos de 1 ano, então, né? Ou quase 1 ano. E aí, Ídolo? Aí vai aquela pergunta, o problema é, de fato, o treinador? Boa tarde a todos. Olha, Everton, é difícil dizer, né? O Cruzeiro, a gente não sabe se essa troca vai de fato acontecer. Eu já disse aqui que não tem como avaliar treinador com tão pouco tempo de trabalho. Acho que ele deveria ter um voto de confiança aí, até para ter uma coerência com o discurso que foi adotado no início do ano, de ter uma filosofia, de ter calma para trabalhar. Do mesmo jeito que esse torcedor achou um exemplo que, de certa maneira, ele está utilizando aí para justificar a saída do David, há outro time que também é líder de determinada competição, como o Cruzeiro é líder do Campeonato Mineiro, demitiu o treinador. Você consegue achar exemplos que podem ser utilizados de forma contrária, né? Treinadores que às vezes demoraram um pouco para engrenar e depois fizeram sucesso. Então você poderia utilizar esse tipo de exemplo para justificar a permanência do David. Então, eu não acho que o caminho é ficar buscando exemplo para justificar qualquer ideia, é analisar o trabalho e ter convicção no que você faz. O discurso do jogador para o público normalmente não varia muito, é o politicamente correto, vamos lá, está todo mundo unido. Mas no caso do David, a gente sabe que os jogadores realmente gostam do David. Isso não é suficiente para absolutamente nada, claro que não, mas pelo menos ajudar um pouquinho, acho que ajuda, né? Ter um ambiente bacana. Então, eu esperaria um pouco, vamos ver o que vai dar aí. Agora, tenho medo de que... Esse medo é a palavra, né? Força de expressão, figura de linguagem. Mas acho que ele pode cair cedo mesmo. Que talvez essa paciência não exista, né? Porque, por mais que a imprensa há anos declare esse discurso aí, nossa, tem que dar tempo, trabalho médio e longo prazo, a gente sabe que o futebol... implacável. É implacável. E assim, independentemente das pessoas gostarem ou não do David, do trabalho atual do David, defendendo ou não a permanência dele, entendendo que qualquer opinião é aceitável, o caso do David é muito curioso, porque assim, na 3ª rodada já tinha uma avalanche de pressão, né? É uma loucura o que acontece aqui no Brasil. Agora já tem 7, 8, tudo bem. Eu ainda acho que é cedo, mas vá lá. Já tem uma amostragem um pouco maior para o pessoal estar insatisfeito. Mas isso já aconteceu desde a 3ª rodada. É uma loucura o que acontece aqui. Sim. É uma coisa completamente irracional a forma de avaliar futebol. Então, é uma coisa para a gente pensar. Sabe uma coisa que a coisa que mais me preocupa nessa história toda? Olhar para o mercado. Começando ou não, gente, não tem como avaliar com 2, 3 anos. Mas a justificativa. É a justificativa. Porque o não tem experiência. Se ele tivesse no Tupi, tudo bem, ele está no Cruzeiro. Mas aí, de duas uma, o cara que já não defendia o David antes, por causa da inexperiência, beleza, ele já tinha esse discurso mesmo antes dele começar a trabalhar. Mas teve gente mudando de opinião com 2, 3 jogos. Não, com 2, 3 não, eu estou mudando. Aliás, eu já mudei a minha opinião. Então, tudo bem. Eu não estou vendo absolutamente nada. Pois mas eu fiz todo um preâmbulo aí que agora é super aceitável, que a amostragem já é maior. Não estou falando que é o seu caso, não. Eu estou dizendo que a coisa é tão maluca aqui no Brasil que com 3 rodadas já estava uma loucura de gente. Isso não existe, não. Não dá para... Só para ilustrar isso que o Cadu está falando, os mesmos, e aí a gente está falando, claro, de torcedores, de histórico, os mesmos que colocavam fotos dele fazendo o curso da CBF, olha, ele está se preparando, não sei o quê, no primeiro, segundo jogo dele já tinha mudado por completo. O que me chama a atenção, Dimar, é que essa corrente vai ganhando uma força
vai ganhando uma força nas redes sociais. Incrível, incrível. E aí isso acaba chegando num dirigente. E o dirigente vai se sentindo meio impotente diante de tudo isso. Ele vai no supermercado, e aí eu me refiro, evidentemente, a quem manda, que é o presidente Gilvan. Ele vai no supermercado, ele é cobrado, ele vai à missa, ele é cobrado, ele sai na rua, ele é cobrado, todo mundo cobra. E naturalmente que existe um departamento lá que mede a temperatura também da torcida. E sem o apoio da torcida, sincero e honestamente, não não chega a lugar nenhum. O Mano teve então assim, isso aí, mas o que eu estou dizendo, ídolo, você sabe da minha opinião. O Mano teve que ganhar. Você olha, a diretoria tomou uma decisão de deixá-lo no cargo, atendendo a um pedido dos jogadores e avaliando, né, toda a diretoria avaliando o trabalho do David. Sim. Aí o cara fica com toda a inexperiência, ele está sendo taxado de um cara que não sabe nada de bola. E aí, com toda a inexperiência, com o fato de não ter o apoio da torcida, com a desconfiança de parte da diretoria, o cara lidera o Campeonato Mineiro. Mas o Campeonato Mineiro não vale nada, gente, mas é o que ele está disputando. Desclassificar da Liga, os 3 foram. É isso que eu não entendo. Então, por isso é que eu acho que chegou um ponto que está insustentável. Tá te agradando? Insustentável. Líder do campeonato, tá te agradando assistir o Cruzeiro jogar? Te agrada? Qual time agrada hoje no Brasil? Eu sei que isso não é uma boa... Eu tenho visto pouco, eu estou assistindo o Cruzeiro, o Atlético, o América. Pois é, mas e aí se todo mundo começar a botar o PowerPoint para funcionar e só em cima de números e tal, eu te fiz uma pergunta, eu não te fiz qual time no Brasil está te agradando, eu te perguntei se o Cruzeiro está te agradando. O Cruzeiro joga para mim o futebol que tem que jogar diante do grupo de jogadores que tem. Não, isso aí, até eu que defendo o David discordo. Tudo bem, é um direito de vocês discordarem. Eu já vi esse grupo, ano passado, jogar muito, mas muito mais do que está jogando. Ok, mas quem era o treinador? Ok, você já me respondeu. Então, obrigado. É o Mano que era o treinador. O Mano não está aí mais. Então pronto. O Mano não vai voltar. Eu já estou satisfeito com então a sua tudo bem, agora eu vou devolver a pergunta a vocês. Eu até acho que o clima não favorece a permanência do David. Para mim já azedou a garapa há muito tempo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, vou devolver a pergunta. Tira o David e traz quem? Não, você não, estou fazendo uma pergunta. Em responder quando a gente faz essa pergunta e falar eu não sou pago para isso. Mas eu toquei. Então você me responde que não é pago para falar. Eu acho que é fácil. Quem que vai colocar no lugar? Eu acho que é uma pergunta importante sim, porque eu falei ontem. Você precisa ter planejamento. Quem? Não, mas eu preciso que você diga. Cuca ou Jorginho. Cuca ou Jorginho? Eu lembro que eu falei de Jorginho um dia aqui, vocês quase me bateram. Mas tudo bem. Melhorou, tá agradando. O que eu ia dizer é o seguinte, o Cruzeiro, se o David sair, até pela temperatura, até pelos argumentos da torcida, até pelo que aconteceu, se sair, não estou dizendo que vai sair, o Cruzeiro não vai, pelo menos eu acho que não vai, recorrer a qualquer nome que tenha um mínimo ali... de resistência? Não, do rótulo de aposta. Né? Não pode. Ainda que seja um pouco mais experiente que o David, Jorginho. Se tem ali a pecha de ser um pouquinho de aposta, eu acho que o Cruzeiro não vai trazer caso o David sair. Quem entraria nesse rol? O Eduardo Batista, por exemplo. Que eu já apurei, que não tem nada a ver, não é verdade. O próprio Samuel Venâncio disse, já saiu no site da ESPN umas 50 vezes, mas não saiu. Não é verdade. Então, Adilson Batista, ídolo? Olha, o melhor nome, gente, o cara para chegar chegando seria o Cuca, mas honestamente, eu até entendo o que o Panzi diz, que pelas circunstâncias, talvez você tenha que tirar o escorpião do bolso, mudar um pouco o planejamento, fazer uma coisa, entre aspas, irresponsável, porque a circunstância pode pedir. Mas eu acho que o Cuca, se for naqueles valores que ele pede, é uma coisa muito irresponsável. E agora eu vou perguntar a você. Eu não acho pouco, não. Eu acho que é um valor que você pode utilizar para trazer 2, 3 bons jogadores. Dimara, digamos que o Cruzeiro traga o Cuca. Qual será a primeira imposição do Cuca quando pisar no Cruzeiro? Um armador e 2 laterais. É disso que a gente está falando. Então, assim... Então não estou falando bobagem. Por isso que a gente questiona, né? Vieram todos os jogadores, o David tem mesmo o melhor para trabalhar. E aí, eu entendo o que se fala do Mano. Só que o Mano, gente, é um treinador experiente, é um cara de seleção brasileira, diferente.
Um cara que está começando, é necessário que ele tenha as condições de trabalho para aquilo. Você não aposta em ninguém sem dar a ele a melhor condição de trabalho. Eu não estou dizendo estrutural. Contratou um monte, tá? Volante, jogador que sai pro jogo, não sei o quê, não sei o quê. Cadê os laterais, que é o maior problema do Cruzeiro? Onde é que está o Amador, que nunca veio, mesmo com o Mano Menezes? E vou dizer mais, a motivação da vinda do Mano era diferente. A motivação por ser humano, a motivação porque o time estava quase caindo para a Série B, a motivação porque se tinha que se reverter uma situação é diferente. Tanto que o Mano, nós falamos aqui várias vezes, ele fez um trabalho bacana, o Cruzeiro jogou melhor, foi a 5ª melhor campanha em termos de retorno do Campeonato Brasileiro, mas inicialmente ele foi um time defensivo, inicialmente ele segurou onde eram os maiores erros, ele segurou lá atrás para depois ir para frente. Isso é uma coisa que só quem pode fazer é quem tem respaldo. É quem você olha e fala assim, não, esse cara é de seleção, esse cara veio top. Então aí você tem que tacar 1 milhão e trazer o Cuca. Volta para cá, o Capiroto, só para deixar claro uma questão. Se eu pudesse tomar uma decisão no Cruzeiro hoje, se eu fosse o Gilvan, se bem que estamos quase no mesmo peso, eu traria o Cuca. Entre a permanência do David e a vinda do Cuca, eu traria o Cuca. Eu investiria no Cuca. É certeza de título? Não, mas é certeza de um time mais bem armado. Ponto. É o que eu penso. Ou seja, não é questão de quando eu digo que eu acho que é muita responsabilidade para colocar nas costas do David, reconhecendo que ele tem suas limitações. E aí, se ele tem limitações e elas estão sendo demonstradas agora com um time que não agrada e não tem rendimento, a culpa é de quem colocou ele lá, gente. Não é dele. Eu estou falando alguma bobagem, Eduardo? Não, ele tem a parcela de culpa dele que ele não consegue fazer o time render. Essa é a parcela de culpa dele. Mas é outra coisa que é errada. Jogar tudo nas costas do David. A gente não está fazendo isso, eu não estou fazendo isso. Longe disso. Tem jogador em campo que está jogando absolutamente nada. O William, muito diferente do William do ano passado, aliás, está machucando demais, isso é um problema físico, muita gente machucando no Cruzeiro. Mike, a gente não dá mais para falar do Mike. O Ariel ainda não jogou aquele futebol, até porque estava um pouco fora de posição. O próprio Arrascaeta, que jogou bem no final do ano. O Henrique é um erro do David, na minha opinião. É um cara que não sai do time, por nada. Ele, se puder colocar ele no gol, vai colocar, mas não tira ele do gol. E os caras não estão jogando, a diretoria parcela. Aliás, não sei se é tanta culpa da diretoria também, eles confiaram. Então, confiaram. Mas se confiou e não está agradando. Então, talvez a diretoria vai ser a grande culpada se demorar, começar um Campeonato Brasileiro, o time começar a tropeçar. Aí que fica, a diretoria sente nisso. Pô, será que eu vou poder esperar mais? Então, será que agora? Aí que entra a diretoria. Exatamente. Porque hoje culpa David e jogadores. Deixa eu chamar a Kika para entrar na roda também, ler as mensagens da torcida do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai tocar o programa aqui. Por gentileza. Não vai pôr a Kika, pô? Então tudo bem. Não, mas então tá. Então ela fala depois, então. Tá, do 8º bloco. Grande oportunidade para você, atenção, hein? Para adquirir, e aí questão de lazer, pescaria, enfim, ou até mesmo como investimento, áreas para chácara, com água, luz e ruas compactadas na região de Pompéu. Às margens da represa e do rio Paraupeba, próximo à Cachoeira do Choro, a apenas 160 quilômetros de Belo Horizonte, com muita água, muito peixe. Gente, eu fui até o local e a natureza é intocável, selvagem, um local que tem muito peixe. Então você que tem aquela turma da pescaria, muita atenção. 7 mil de entrada, prestações de 499. Só que se você disser que viu aqui nos Donos da Bola, 2 mil de desconto na entrada e os mesmos 499 por mês. 5 mil só de entrada. Faça o seu cadastro por telefone, não perca tempo e você ainda pode concorrer a um barco de pesca. As imagens são realmente do local, são imagens incríveis, de um local maravilhoso. Faça hoje mesmo, inclusive, uma visita. A gente leva você até o local. É mais uma jogada das Fazendinhas Baú. 34850123. 34850123. Bata um papo lá com o doutor Antônio, com o Toninho, com o Rafa. Faça um grande negócio com uma empresa que tem mais de 40 anos de mercado. Sólida, séria. 34850123, 99079139. Faça contato pelo WhatsApp. Vou para um rápido intervalo, volto em 2 minutos. Até já.